E aí, galera do Me Salva, nessa aula da série de curiosidades, a gente vai querer responder a pergunta por que a estrada parece derreter. Esse é aquele fenômeno que acontece quando a gente está viajando nos dias quentes e quando a gente olha lá no fundo da estrada, parece que tem uma formação de poças d'água ou parece que a estrada está derretendo mesmo. Vamos entender por que isso acontece. Para isso, a gente tem que responder primeiro duas perguntas, a gente tem que explicar duas coisas. A primeira delas é como é que a gente enxerga as coisas. Então, olha esse esquema aqui, a gente tem um olho e uma árvore. Para a gente conseguir enxergar essa árvore, o que vai acontecer é o seguinte: a luz ela vem do sol e ela encosta nessa árvore. A luz ela sempre viaja de forma retilínea, ou seja, em linha reta. Então a luz está vindo e encostando aqui nessa árvore. Quando a luz encosta nessa árvore, ela sofre o que a gente chama de reflexão. Então ela bate na árvore e volta. Quando ela volta, ela entra aqui do nosso olho. Então, o fato dela bater na árvore e voltar para o nosso olho, essa luz que volta, ela vai voltar de acordo com as cores dessa árvore e a gente vai então interpretar, o nosso cérebro vai interpretar essa luz aqui e formar a imagem da árvore lá no nosso cérebro. Então, é assim que a gente enxerga basicamente. Agora, o próximo fenômeno que a gente vai explicar é o fenômeno da reflexão total, que é um fenômeno que a gente estuda na física do ensino médio. Então, esse fenômeno é o seguinte: a gente tem dois meios. Aqui a gente tem, por exemplo, a água e aqui a gente tem o ar. O que acontece com a luz, quando ela viaja entre dois meios, é que ela sofre o que a gente chama de refração. Então, olha só. Vamos imaginar que eu tenho aqui o meu raio de luz incidente, que veio da água. Quando esse raio passa da água para o ar, ele sofre a refração. No caso de um meio mais denso para um meio menos denso, ele vai se aproximar lá da nossa superfície. Então, a gente vai ter a viagem da luz nesse formato aqui. Então, esse aqui é o nosso ângulo que a gente chama de θi, que é o ângulo incidente, e aqui a gente pode chamar de θr, que é o ângulo de refração. Então, o que acontece aqui é o seguinte: agora a gente vai pegar e vai variar esse ângulo θi nessa direção aqui. Então, olha o que acontece. Se a gente está aumentando esse ângulo aqui, se esse raio está vindo mais para cá, então esse raio θr, ele está vindo mais para cá. Então, vai chegar um ponto em que esse meu raio incidente aqui, a gente pode fazer ele em verde, o meu raio incidente num certo ângulo θi, esse ângulo θr vai ser tão grande que ao invés do raio estar viajando agora pelo ar, ele vai acabar ficando exatamente na superfície aqui, ó. E ainda mais, se a gente aumentar ainda mais esse θi, vai acontecer o fenômeno da reflexão total, que é o caso, então, em que a gente tem esse θi grande o suficiente para que nenhum raio seja refratado. Ou seja, não vem nada de luz aqui para o ar e toda a luz passa de volta aqui para a água. Então, o que aconteceu aqui? Ó, a gente estava com um ângulo de incidência e um ângulo refratado. Conforme a gente aumentou esse ângulo aqui também aumentou, de forma que o raio que estava aqui vai se deslocando para cá e chega a um certo ângulo aqui em que ele passa e acontece a reflexão total, que é esse fenômeno aqui, então, que a luz não passa de um meio para o outro. Vale lembrar que isso só acontece de um meio mais denso para um meio menos denso. E agora que a gente já entendeu essas duas coisas, a gente pode entender o que acontece lá na estrada quando a gente está viajando. Então, tá lá o sol e tá aqui o nosso piso de asfalto. Num dia muito quente, o que vai acontecer é o seguinte: vai ser formada, perto do asfalto, uma camada de ar quente. Isso faz sentido, porque o sol está batendo no asfalto, que é preto, esquenta bastante, e forma em cima desse asfalto uma camada de ar quente aqui. Então, aqui está o ar mais quente e aqui está o ar mais frio. Agora,
nota que o ar mais frio é também mais denso, é como se fosse a água no nosso exemplo. E o ar mais quente, ele é menos denso, então é como se ele fosse o ar no nosso exemplo lá. Então, se aqui está o nosso carro, mais ou menos nessa posição, então aqui vai estar o olho da pessoa que está dirigindo lá. Então, conforme o teu olho, vamos pensar assim, ó, se a gente tem aqui um raio que está incidindo nesse ponto, em relação ao teu olho aqui, ó, mais ou menos aqui, vai estar o raio chegando no teu olho, e aqui vai estar o raio de sol. Aqui, ó, vamos supor que ele está num ângulo em que ele ainda não sofre o fenômeno da reflexão total. Então, esse desvio aqui, ó, da refração, ele existe, mas ele é bem suave, porque o teu olho está perto, então esse ângulo aqui ele não era muito grande. Só que se tu pegar um ponto da estrada mais longe, isso explica por que só acontece, por que tu só enxerga esse derretimento da estrada lá longe, tu não enxerga perto de ti, é porque aqui, ó, esse ângulo vai estar bem grande. Então vamos fazer em outra cor aqui. Esse raio aqui, ó, ele vai chegar aqui, esse raio de luz. Só que agora, como ele está passando de um meio mais denso para um meio menos denso, ele vai sofrer o fenômeno da reflexão total. Então, ele vai chegar no teu olho. Na verdade, o desenho ficou meio ruim. Esse raio aqui devia estar ainda mais deitado. Ele devia estar ainda mais próximo da superfície aqui, porque esse ângulo de incidência tem que ser igual ao que se afasta. Mas, basicamente, então, o que aconteceu aqui é assim, ó. Nesse caso aqui, nesse raio, ele bateu no asfalto, sofreu uma pequena deformação e voltou para o teu olho. Tu enxergou o asfalto. Nesse caso aqui, como ocorreu a reflexão total, o raio vem, só que ele não chega a encostar no asfalto. Por quê? Porque ocorreu aquele fenômeno. Então, ele fica nessa camada de ar quente e chega lá no teu olho. Esse fenômeno que está acontecendo aqui, que é a reflexão total, ele vai ser o responsável por distorcer a imagem do asfalto que era para realmente estar chegando no teu olho. Então, esse aí é o fenômeno da reflexão total aplicado aí em algumas situações da vida real. Por isso que a gente enxerga lá na frente. Olha só, quais são as premissas disso aqui? O dia tem que estar quente para ser formada essa diferença aqui de ar quente e ar frio perto do asfalto, e além do dia estar quente, a gente tem que estar num ponto bem longe do teu olho, justamente para aquele ângulo lá de incidência ser bem grande, perto lá dos 90 graus, porque daí ele vai bater aqui e, justamente por causa desse fenômeno, vai ter uma distorção na imagem que vai ser formada lá no teu olho. Então esse é o fenômeno da reflexão total, e é por isso que a gente enxerga a estrada derretendo nos dias quentes. Isso aí então, e até as próximas curiosidades.